Olá, yogis, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje a gente vai conversar com uma aluna muito especial, que é uma aluna que fez um curso nosso online, só que ela está na Nova Zelândia, com 1000 horas de fuso horário. Então, vamos bater um papo para saber como é que foi essa experiência. É a Fabiana. Oi, Fabi, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado Oi, por... Vlad, tudo bem? Tudo bom, obrigado por disponibilizar o seu tempo. Bom, primeira coisa eu quero Obrigada pelo saber... convite. Ah, imagina. Primeira coisa que eu quero saber é se você teve alguma experiência com yoga antes do curso e como foi. Eu tive uma experiência aqui na Nova Zelândia, mas foi bem assim, eu conheci uma brasileira que ela fez yoga no Brasil e tal, e ela entrou num programa aqui para dar um curso, como é que fala, voluntário, numa associação que tem aqui, tipo uma associação de mulheres. Então era um curso para mulher, ela chamava de Power Yoga, uma coisa assim. E era uma hora de aula e ela montou, na verdade, toda aula a gente fazia a mesma coisa. E eu fui porque eu conhecia a Raquel e estava numa fase que eu queria fazer alguma coisa diferente, resolvi ir. Mas também eu não entendia nada, assim. E eu peguei o curso, já tinha começado, então eu fui e ela começou a fazer o Surya, depois que a gente fez o curso que eu entendi, e eu nem sabia direito o que que era, eu só fazia, assim. Então foi meio que ela fazia 1 hora, ela fazia meia hora de exercício. Na verdade, a gente só fazia hoje pensando, assim, que eu já entendo. A gente fazia o Surya e fazia algumas posições. E depois ela fazia um relaxamento, uma meditação. Então, para mim, foi bom para a parte da meditação, eu gostei. Mas foi só essa experiência e nada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, não, porque yoga é uma coisa que para mim era meio que uma utopia, sabe? De você falar, nossa, eu queria fazer, mas quando eu estava no Brasil nunca tinha tido, sei lá, experiência, oportunidade, ou talvez maturidade, eu achava que era uma coisa muito chata também. E, e aí eu fiquei com aquilo, não, putz, eu queria aprender, na verdade, assim, fazer direito. E eu acho que quando a gente voltou a conversar, eu acho que foi um pouco antes de ter o curso online. Eu estava num mês aqui na Nova Zelândia sem trabalhar, com a história do Covid, aí com aquela coisa de, nossa, o que que eu faço? Volto para o Brasil, não volto. E meu irmão, imagina, voltar para o Brasil, que besteira, não sei o quê. E eu estava sem trabalhar, só estava correndo, correndo, mas não era suficiente. Sabe quando você sente que você precisa de alguma coisa? E aí, por acaso, eu vi alguma coisa sua no Instagram de meditação, na verdade. Como meditar 5 minutos, lembra? E aí eu comecei. E uma semana depois, você botou esse curso online. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Foi Esse meio que curso, isso, assim. para quem não sabe, esse curso é um curso que vai ser refeito, lógico, mais para frente a gente vai abrir novas turmas, mas o curso chama as 10 técnicas essenciais do yoga. Então a gente fez 8 encontros, né, de fim de semana, de 3 horas cada, com a turma toda, para explicar essas 10 técnicas e tal. E muita coisa ali, tinha gente que era como você, que era nova no yoga, né, e tal, não tinha tanta experiência, é, praticamente começando do zero, né, e tendo contato do zero com algumas dessas técnicas que não se tem normalmente em aula normal, né, numa aula em grupo normal, numa academia ou alguma coisa assim. Então, foi uma experiência interessante, mas para você ainda foi mais estranho, né? Por assim, foi mais Foi desafiador, eu diria, né? Porque você está aí com o quê? Quantas horas você está de fuso? 15? 16. 16 já. Então, aqui era de manhãzinha no sábado e você estava É, de é. madrugada quase aí, né? Então, Para mim era sábado meia-noite, né? Então era da meia-noite às 3 da manhã. E aí eu tava numa casa que desse horário eu não podia ficar indo na cozinha, não sei o quê, então eu tinha que ficar no quarto, eu levava água, não sei o quê, um espaço pequeno, mas foi, né? A é, gente fez. teve um desafio extra aí, né? Foi. E como foi para você assim esse aprendizado? Porque a gente não é de uma geração que faz as coisas online, né? A gente gosta de estar Não. presente, né? E deu certo, assim? Como é que foi a experiência, prós e contras? O que você achou?
Assim, eu confesso que no começo, na primeira aula eu achei, tá, eu vou tentar, mas eu acho que não vai dar certo. Porque eu fiquei pensando, é uma coisa que eu nunca fiz, e sem ter a pessoa, sem ter o professor, sem ter ninguém para te orientar, e eu falei, não, mas vamos. E aí eu lembro que na primeira aula do asana, quando você fez a invertida, foi quando eu falei, não, não vai dar certo. Porque foi que eu falei, putz, que droga, porque quando eu fui tentar fazer a primeira vez, eu nunca tinha feito essa posição, a não ser quando era criança, né, que você brinca de pirueta, sei lá, faz ginástica, né? Quando eu era criança, eu fazia ginástica olímpica, com certeza eu devia fazer isso muito fácil, mas não hoje em dia. E aí, quando eu fui tentar fazer, que eu não conseguia nem tirar o pé do chão, falei, putz, como que eu vou fazer isso? Não tem ninguém para me empurrar, para puxar, né? Só que aí você fica com aquele desafio e fica, não, vou tentar, vou tentar, vou tentar. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa. Eu só vejo o lado positivo, porque se não tivesse esse curso online, eu jamais teria feito. E talvez, primeiro que eu não estou no Brasil, né? E também eu acho que talvez se eu não tivesse tido essa experiência tá certo, com você, ou até com um professor brasileiro, talvez, para explicar mesmo o conceito e tal, talvez não tivesse sido tão boa, assim. E o que eu achei legal, pelo fato de você estar sozinho, você acaba se forçando a estudar mais. Pelo menos para mim, assim. Verdade. Né? Eu achei, assim, eu lia todo o material antes da aula, lia de novo, qualquer outra coisa que você passava para a gente ler e tal. E quando você não tem o professor, você fica você fica se forçando a fazer, né? Porque você fica esperando a semana, eu ficava com aquela voz imaginária sua, não. Ou que você falava, pensa que tem uma mão imaginária te ajudando. Então eu ficava pensando nisso, assim. Mas e como que foi no pós-curso assim, né? O que ficou do curso, sei lá, o que mudou de repente no seu dia a dia, na sua rotina, o que você sentiu de diferença física, mental, sei lá, qualquer coisa que você acha que falou, meu, depois disso ficou legal, algumas coisas Assim, incorporaram, como é que foi isso? para mim, Vlad, que foi gritante, assim, nas primeiras... Não, logo na primeira semana, o que me ajudou muito foi o Surya em relação à corrida. Foi a primeira coisa que para mim foi assim imediato, porque eu corro e eu não faço alongamento antes de correr, você faz só um aquecimento, né? Mas também é um aquecimento que dá preguiça, não sei o quê. E a gente pegou um mês bem frio, né, da yoga. Aqui, pelo menos, estava de manhã, todo dia eu ia correr, estava 1 grau, 2, e aí você fica com aquela coisa do frio e tal. E aí você falou do Surya para corrida. Então, assim, foi uma coisa que isso foi instantâneo de resultado. E aí isso eu já incorporei, e você faz 2, 3, 4 repetições, e eu não tinha percebido o quanto que ele é útil, sabe, eficiente. Porque é muito rápido, você faz 2, 3 séries, só que o resultado, quando você começa a correr, você sente a coluna aquecida, é diferente, assim, sabe? A região do quadril, não é tipo aquecer a perna. Então, para mim, isso foi a primeira diferença, assim, gritante, sabe? Que o Surya me ajudou, assim, instantâneo. Foi uma coisa de na hora. O resto de físico, eu acho que vem com o tempo, assim, as posições e tal. Mas a parte mental que eu acho que já ajudou muito, assim, acho que mudou muito, sabe? Quando a gente começou a fazer a parte da meditação, que você explicou, a parte do pranayama, isso é uma coisa que eu incorporei desde a primeira aula que a gente começou. Mesmo quando acabou o curso, eu não parei, eu continuei. E aí eu tive essa mudança, né? Saí de uma cidade, vim para cá. Até no dia que eu voei, eu fiz de manhã. Eu falei, não, eu preciso fazer, sabe? Porque você entende que você já está num país diferente, fazendo outra coisa, e uma mudança, eu falei, não, eu preciso desse controle. Então, eu acho que, para mim, assim, o que mudou
hoje na vida que eu não consigo... Sabe quando você já não consegue imaginar? É não estar fazendo mais isso. Uma coisa que é um benefício, assim, nítido no dia a dia, assim. E é interessante como eu falo isso muito para as pessoas, a gente é suspeito para falar, né, porque vive disso, mas a facilidade que a gente tem de aplicar essas técnicas no dia a dia, né? Então, tem técnica que você vai fazer logo que acorda, tem técnica que vai demorar 2, 3 minutos, tem técnica que você pode esticar e fazer mais tempo, aí tem coisa que você consegue fazer no final do dia para te ajudar a dormir melhor, alguma coisa para digestão, alguma coisa para energia, para controle da mente, está muito agitado. Então, a gente tem os caras lá atrás, né, milhares de anos atrás, já desenvolveram esse negócio de e pontualmente assim nas técnicas e ter uma eficiência muito grande, né? E isso é muito bonito ouvir, por exemplo, uma pessoa como você que não vem do yoga há muito tempo, não vem, foi uma coisa muito nova, e você está numa situação desconfortável aí de alguma forma, né? Morando fora do país e tal, longe das pessoas, tudo é muito novo. Então, a mente tem essa tendência a ficar já muito agitada, já ficar meio fora, né? Vira uma esponja, né? Você quer absorver tudo que você tem ali, mas é difícil. Então, essas técnicas, principalmente nessa parte mental, dá uma refrescada na mente um pouco, né? Dá uma organizada de mente, né? E não precisa ficar o dia inteiro fazendo um negócio. Você faz a técnica correta ali no horário, no momento certo e da forma mais precisa possível, já dá um resultado muito bom, né? Muito legal. Eu achei que, assim, para mim, o benefício da técnica mental, da parte de acalmar a mente, foi assim, foi gritante, sabe? No dia que... Lembra, eu até comentei com você, acho que no primeiro dia que eu consegui ficar mais tempo fazendo pranayama, o resto do dia eu senti um conforto mental, assim, que eu estava bem numa fase de esperando a resposta desse emprego, sabe quando você está naquela fase que você não, de limbo, que você não sabe o que vai acontecer? E aí, se você fica ansioso, é pior, né? Então, eu acho que foi bem nessa semana, assim, a pior semana foi quando eu já estava melhorando no pranayama. E isso, para mim, foi assim, nossa, foi um suporte muito grande, sabe? E continua sendo agora aqui, porque é mudança, trabalho diferente, tem coisa do trabalho que você faz, mas você não gosta e tal. E aí eu sinto essa diferença, sabe? Parece que você se depara com uma situação que não é legal para você, desconfortável, aí você tem a tendência a falar, putz, que saco, ou ficar irritado, mas na verdade não, você para. Eu tenho essa sensação que você para antes do processo de se irritar ou de ficar bravo, você para, você simplesmente, não sei me explicar, mas você para e fala, não, calma, sabe? Faz ou não faz. Então, eu sinto que eu já tô, que isso está me ajudando, assim, sabe? Você já entra naquele estágio de pensar antes de ter uma reação que você não queria, até com as pessoas, né? Equipe nova, gente nova, enfim, você parece que você para antes, assim. Para mim, o benefício tá sendo assim muito grande, sabe? E eu achava que eu ia demorar muito para atingir isso, sabe? Quando você fica pensando que é uma coisa tipo, sei lá, daqui a 5 anos eu vou sentir algum benefício, não sei, daqui a, sabe? Então, eu acho que foi uma resposta bem rápida. Tudo bem, eu comecei a treinar todo dia do pranayama, né? Você falou que eu evolui bem, eu comecei a treinar todo dia, fazer repetição. Mas foi o quê? Menos de um mês, né? Que acabou o curso. Faz um mês que a gente acabou o curso, eu acho, não sei. Eu tenho a sensação que o quanto que eu incorporei nas 8 semanas de curso e nesse um mês, parece que, nossa, parece que eu já estudava isso, sabe? Uma coisa que parece que você já tinha isso antes, assim. Que acho que é um benefício muito, para mim, assim, muito bom. Funciona rápido, né? Começa a desencadear processos de uma forma bem rápida, né? Sim. Tem que ser, né? Porque se fosse um negócio para muito longo prazo, quem que ia conseguir esperar, né, fazer um negócio sem ver nada de resultado, né? Essa é a beleza do negócio, né? Você conseguir fazer e já ver. É claro, se você fizer mais 10 anos, você vai ter 10 anos de resultados cada vez melhores, lógico, né? O esforço é recompensado.
mas esse esforço inicial ele também é recompensado já com benefícios muito bons, né? É muito legal. Ah, maravilha. Eu tenho a sensação que, assim, o curso, eu que vim do zero, né, não tinha conhecimento nenhum, assim, me deu aquela base, lógico que, assim, você tem uma puta de uma didática boa, explica bem pra caramba, então, por mais que o negócio seja difícil, acho que o jeito que você passa é como se fosse muito simples, sabe? E aí a gente, quando você não consegue fazer, você tem a sensação, não, mas é tão simples que eu tenho que fazer. E quando você vê, assustou, você já fez. Então, assim, eu tenho a impressão que o curso deu uma base muito boa para eu que não tinha nenhuma base da yoga, zero de conhecimento, e só despertou aquela vontade de continuar, sabe? De evoluir, assim, Bom, de essa é a fazer ideia. outros cursos e continuar. Mas eu fiquei com essa coisa de que não, agora eu não posso largar yoga pro resto da vida, sabe? Tipo, incorporar para a vida. Essa é a ideia, porque quando a gente estiver lá com 120 anos, a gente vai fazer festa todo mundo para Vai estar falando. Maravilha. Mas, Fabiana, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que não é Obrigada a fácil você, aqui. Fábio. Aqui a gente está de noite, num dia você está no outro dia já de manhã, então eu sei que Hoje é feriado aqui, então tá tudo tranquilo. que bom, que bom. Muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra, lógico, nas próximas aulas aí em breve, nos próximos cursos, e quando você estiver aqui no Brasil de novo, a gente se encontra e faz aula presencial também, né? Por que não? Né? Esse mundo online é divertido, mas presencial é gostoso também, né? Então, Sim. não dá para ficar só no online assim que a gente puder. E para você que está aí assistindo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like aí, compartilha. E a gente continua nos próximos vídeos com mais conteúdo de yoga, de treinamento físico, respiração, meditação, a alimentação também. A gente põe bastante conteúdo sempre. Tudo isso é muito importante. Então a gente se vê em breve. Muito obrigado. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Beijão e a gente Obrigada a se você. encontra em muito breve.